Shalom, meus irmãos, Erev Tov Lepulam para todos. Mais uma vez, aqui quem vos fala é o Rosheni Oreuel. Quero tecer agradecimentos a Deus por mais uma oportunidade que o Santo Bendito seja nos concede nós estarmos juntos para mais uma vez falarmos a respeito dos shiurins, né, Betzrat Hashem Bará, a qual o Eterno está nos dando. Desde já eu quero agradecer a Deus pelo grande suporte a qual meus irmãos aqui têm nos dado para nós darmos esse shiur para vocês, né? Terceiro agradecimento Altíssimo, perdoe-nos o horário, né? Pensamos em começar por volta das 18h30, né? Estamos começando por volta das 19h43, mas é porque nós também temos feito uma adaptação melhor à nossa metodologia de aplicar os shiurs e a visualização junto aos irmãos, para que os irmãos possam também compreender, acompanhar todas as informações, todos os slides, tudo aquilo que nós colocamos aqui em relação à referência, para que os irmãos anotem, estudem e também consigam alcançar. É importante os irmãos alcançarem, né, essa ideia, alcançarem, né, todas as informações para que nós, né, juntos, possamos crescer em graça, em conhecimento, conforme nos direciona a palavra de Deus, Betzrat Hashem Bará. Então, mais uma vez reunido no Yom Shvi, na segunda-feira, para falar a respeito de um estudo muito importante, uma temática muito boa. Falarmos a respeito dos exílios sempre nos traz uma recordação, uma reflexão, uma ideia, uma filosofia, uma história, que o que está por trás, o que aconteceu, qual foi a ideia em si e qual é o plano divino por trás dos exílios, por trás da deslocação física e espiritual, da saída do seu povo, da saída do povo de Israel, da sua terra para uma terra estrangeira, para uma terra a qual não foi direcionada pelos céus. Então, esse estudo vai nos trazer muita história, né, por trás, muitas ideias, né, dentro de um contexto bíblico, claro, e também muita espiritualidade, nos mostrando o porquê, nos dando vários exemplos, nos mostrando sinal no Tanar, na Torá Kedushá, né, em todas as outras partes, na Brit Hadashá. Então nós vamos fazer aqui um compilado de informações para que possa assim ser do agrado dos irmãos e os irmãos crescerem espiritualmente dentro do contexto judaico e dentro da história do nosso povo, o povo judeu. Eu me lembro, estava falando junto aos meus irmãos, que estava lendo um domingo as obras de Musaf, né, Meshilat Yesharim, Dat Tevunot, Harot Tzadikim, Deret Hashem. São grandes obras, Or Israel, grandes obras de Musaf, e esse domingo agora eu peguei uma história de Musaf, um livro de Musaf para ler, que é a Harot Tzadikim. E eu lembro que no capítulo 2, Ramchal, ele vai nos relatar a respeito da recompensa, do lucro e do prejuízo que detém uma transgressão, do lucro e do prejuízo que detém uma mitzvah. E ele ainda fala, o povo judeu, o homem, ele precisa ser um contador. E aí, ele nos mostra dentro da história todos os benefícios de uma mitzvah, né? Conforme os nossos sábios vão nos dizer que uma mitzvah busca outra mitzvah, vem uma outra mitzvah como recompensa, e várias recompensas dos céus, que está imbuída dentro dessa mitzvah, e também a recompensa, o lucro e o prejuízo de uma haverá, de uma transgressão. E Yeshua nos deixa isso bem claro quando Yeshua vai nos dizer que um abismo chama um outro abismo, ou seja, um pecado chama um outro pecado. É essa a temática que Yeshua está falando sobre o lucro e prejuízo de uma transgressão, e que Ramchal, ele escreve no Harot Tzadikim, na Psicologia dos Justos. Começando assim, meus irmãos, nós temos que entender que o exílio nada mais é, de forma simples e clara e objetiva, a explicar da recompensa da transgressão do povo de Israel, as mitzvah,
e a Torá que o Eterno determinou para nós. Os exílios só nos vieram dentro da história porque o povo de Israel optou por um caminho contrário àquilo que o Eterno tinha determinado de se fazer. Então, devido a esse caminho contrário, conforme eu falei, há um lucro e há uma recompensa pela sua transgressão, pela sua contrariedade à vontade do Criador. E o exílio, os exílios em si, nos demonstra e nos mostra exatamente isto. Essa recompensa da transgressão nos veio a nós de forma poderosa e clara pelas grandes pedras de tropeço, ou pelo grande tropeço que o povo de Israel cometeu diante de Hakadosh Baruch Hu. Então, os nossos sábios, eu estou introduzindo para que os irmãos tenham ciência sobre isso. A introdução será pequena. Betzrat Hashem, na próxima segunda, nós, assim, entraremos com força, Betzrat Hashem, no Shiur. Mas é importante os irmãos entenderem esse contexto. O exílio só nos veio por causa das nossas transgressões. As transgressões do povo de Israel ocasionou o exílio, ou seja, a dispensação do povo de sua terra. Os nossos sábios, eles, dentro de vários exílios que nós temos, nós vamos caracterizar, ou só vamos definir, conceitualizar, apenas dois exílios. Um chamado de autoexílio e um outro chamado de exílio forçado. O que é isso? Nós vamos entender durante o estudo e durante a história que houve determinados tipos de ações e metas que ocasionou o exílio forçado. O que é o exílio forçado, Rosh Shenior? O exílio forçado nada mais podemos assim definir, que o exílio forçado é uma nação estrangeira tomando posse da terra ou do lugar onde nós habitamos, nos impulsiona a nós sairmos, não nos convida, né? Na verdade, nos expulsa a nós a sairmos da nossa terra ou da nossa casa. Isso que nós chamamos de exílio forçado. Estamos forçando a nós sairmos da nossa terra, sairmos da nossa casa. Uma pessoa chega, compra uma sua propriedade, né, e fala, a partir de hoje eu sou dono da sua propriedade, vamos dizer assim um exemplo bem chulo para que você entenda, e ele fala, a partir de hoje eu quero que você saia daqui. Ele fala, não, essa casa é minha, você não, eu comprei, e te mostra, através da força, através da imposição, que você precisa sair daquele lugar. Isso é o que nós chamamos de exílio forçado. Foi o que aconteceu com o nosso povo, com o nosso país, com a nossa gente, durante 4 vezes. 4 vezes dentro da história aconteceu isso. Por isso o nome do estudo é Arba Galiot, os 4 exílios. E nós temos um outro contexto chamado de, esse é chamado de exílio forçado. E nós temos um outro contexto que nós chamamos de autoexílio. O que é isso, Rosh? Para ficar bem claro nesta definição. A definição do autoexílio é uma coisa bem clara. O autoexílio é quando um cenário em que nós estamos inseridos, né, ao local onde nós estamos inseridos, isso é bem conceitual, irmãos, nos leva a nós a deslocarmos fisicamente e espiritualmente de um local para o outro. Eu vou explicar isso de forma bem clara para que os irmãos entendam bem do conceito, claro, simples, para que os irmãos entendam. Mas o autoexílio é a nossa tomada de decisão em meio às intempéries que nos circundam, locais ou dentro de um país, que nos leva a essa tomada de decisão de nós se mudarmos do país. Vou dar um exemplo bem claro sobre o autoexílio. Está escrito na Torá. Eu convido o irmão Salvador
a passar o primeiro slide e nos ajudar. O autoexílio, dentro desse contexto, foi o que aconteceu com o nosso patriarca Abraham Avinu. Aconteceu com o nosso patriarca Isaac Avinu, não necessariamente, mas com o nosso patriarca Jacob Avinu também. Por quê? Porque eles optaram, ninguém os forçou, claro, teve uma ação divina por trás. Nós entendemos que todas as coisas estão dentro de um controle divino, que os levaram a tomar esta decisão pessoal e muito importante, vamos assim dizer. Está escrito em Gênesis, capítulo 12, verso 10, se os irmãos podem acompanhar através dos slides. Contudo, está escrito na Torá, contudo, sobreveio grande escassez. Lembra o que eu defini? Bem, agora você já sabe o que eu defini. Eu defini que os intempéries que nos circundam, os intempéries naturais, nos levam a essa ideia para que a gente possa tomar a decisão, conforme Abraão tomou a decisão. Contudo, sobreveio grande escassez e fome sobre a terra de Canaã, e Abraão desceu para o Egito, para ali viver algum tempo. Porquanto a falta de alimento, veja o que eu falei sobre o autoexílio, ou seja, os intempéries que nos circundam o ambiente, nos leva a nos deslocarmos para um outro local. Ou seja, no caso do nosso patriarca Abraão, foi a falta de alimentos, assolava a terra, assolava Eretz Israel. Então, os nossos sábios têm essa ideia de que isso foi um autoexílio, ou seja, ele optou por se exilar, de se mudar para uma outra localidade, uma outra região, para que ele possa, assim, cumprir as necessidades fisiológicas, ou seja, de comida, de bebida e de outras coisas mais. Isso levou o nosso patriarca a se autoexilar-se. Nós temos um outro exemplo concernente a isso, que está nesse mesmo slide, dizendo em Gênesis 46, verso 3 e 4, que aí o nosso patriarca Jacob, ele toma essa mesma decisão, impulsionada pelos céus, é claro, o Eterno falou a ele, mas ele também toma essa decisão centrada dentro de um cenário que estava em Canaã. Qual era o cenário de Canaã? Mesma coisa que aconteceu com o nosso patriarca Abraão. A fome assolava a terra. Foi exatamente a Paraxá que a gente tem acompanhado, a Paraxá Hashavua, Vaslá, Vaigash, Mixer e outras paraxotes mais concernente a esse assunto. Continua? Vamos continuar? Só estou dando a introdução e a gente vai parar. Ok? Semana que vem a gente retorna ao Shilbet Srat Hashem. Irmãos, isso. Vou só terminar o autoexílio e o exílio e dar o conceito de exílio. E ele disse: o Deus do teu pai não teme descer ao Egito, porque ali te farei uma grande nação. Descerei contigo para o Egito, certamente te levantarei. E José porá a mão sobre os seus olhos. Gênesis 46, verso do 3 ao 4. Então, irmãos, eu vou dar mais um outro exemplo de autoexílio. E de exílio, não, agora eu vou falar sobre exílio forçado. Por favor, irmão Salvador, continue. O que significa exílio? Antes de entrar no slide. Exílio ocorre quando somos forçados, esse é o conceito áureo, dicionário Aurélio ainda. Somos forçados a sair de um lugar que é suposto e somos impedidos de fazer o que é suposto fazer. Isso é o exílio forçado. Somos impedidos de fazer a nossa vontade. Aprendemos que tudo na vida acontece de medida por medida. A medida e a indicação de Hashem pode nos dar de onde precisamos consertar aquilo que foi quebrado. Ou seja, o exílio
vem nos dar uma amostra, um conceito de que lá naquele lugar nós possamos refletir as nossas ações e fazemos um processo de techuvá, que é importante para nós alcançarmos a misericórdia dos céus. Então, esse é um conceito totalmente importante dentro do exílio, em que o povo de Israel estava inserido e foi determinante para o povo. O alto exílio, o exílio forçado, vamos agora nos slides que vai nos dizer assim. Levítico 18, 28. O que eu falei? Que as nossas ações, os nossos pecados, é a causa do exílio que nos vem e que nos ocorre. Levítico 18, 28 está nos dizendo assim: para que a terra não vos vomite, ou seja, a terra vamos dizer assim a palavra, nos colocará para fora, havendo vós contaminado como vomitou a gente que nela estava antes de vós. Ou seja, esse contexto de Levítico 18 e 28, o que o Eterno está nos dizendo, está nos falando é, se nós andássemos num caminho tortuoso, num caminho de erro, de transgressão, a própria terra nos vomitaria para fora, nos colocaria para fora. É esse contexto que Levítico está nos dizendo. Isso é, o exílio forçado não seria só uma ação dos céus, mas também a terra. Não enxergaríamos nós como um povo respeitável para habitar dentro daquela terra. Essa é a ideia. A outra parte do exílio forçado é agora Brit Hadashah, outro exemplo, está lá escrito em Atos, capítulo 1, do verso 6 ao 7, em que os discípulos perguntam a Yeshua sobre o exílio, ou sobre o momento, ou sobre a época que eles estavam vivendo, sobre o jugo de Edom, que é um dos 4 exílios que nós iremos falar aqui a partir destas segundas em diante. Então, os que haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Perguntaram. E Yeshua lhe afirmou: não compete saber as épocas ou datas que o Pai estabeleceu para a sua exclusiva autoridade, ou seja, para a sua redenção. Então, naquela época de Yeshua também, os talmidim de Yeshua estavam preocupados com aquele jugo que estava sobre a nação de Israel, o jugo romano. E que a gente, Betzrat Hashem, vamos falar mais a partir da próxima segunda. Eu convido você a estar nos acompanhando no canal Betzrat Hashem Tibará. Eu apenas dei uma pequena introdução devido ao horário, para que a gente possa entender também tudo aquilo que será falado. Então, recapitulando o que nós aprendemos hoje. Aprendemos que o exílio foi causado ou é um lucro ou uma recompensa dos nossos pecados. Isso é muito importante você compreender. O exílio é a recompensa das nossas transgressões. Dentro do exílio, existem 2 tipos de ideias rabínicas, entre outras: exílio forçado e autoexílio. O exílio forçado é quando nós não temos mais direito à nossa casa, somos convidados, vamos dizer assim, a palavra mais simples, né? E mais do vocabulário mais culto, somos convidados a nos retirarmos da nossa residência e da nossa terra, né? E também temos o autoexílio, no qual os intempéries que nos cercam, ou nos circundam, faz com que a gente tome esta decisão de se deslocar para um outro lugar, para uma outra terra, que não é a terra do nosso nascimento, da nossa peregrinação, e sim a terra da nossa peregrinação. Então, que o Eterno possa nos abençoar, né? Começamos agora esse pequeno shiur, Betzrat Hashem Tibará. Convido você a nos acompanhar no canal. Há muitas informações que serão assim preciosíssimas para você, que é um estudante da Bíblia, um estudante de Torá, estudante de Taná, um estudante de Brit Hadashah. Convido você a estar convidando uma outra pessoa, um outro irmão,
para estar nos acompanhando os nossos slides, estudos e acompanhando também todos os nossos Shabbatot. Que o Eterno possa vos abençoar, Hazak, Uvrahur, e nos vemos na segunda-feira, Betzrat Hashem, na próxima segunda-feira, aí sim, adentrando num shiur, Betzrat Hashem, com grandes informações, com grandes aprendizados e que vai enriquecer muito a sua vida acadêmica e espiritual. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te proteja, desde agora e para sempre. Hazak Uvrahur. Shalom Umerorá.